Eu não ia falar sobre isso, eu ia deixar passar, mas né, como a gente está um pouco sem assunto no dia de hoje, e principalmente como eu acabei de ver um vídeo do César Cidade Dias falando do tema, eu me deu um estalo aí que eu quero falar algumas coisas também sobre isso. A propósito, concordo integralmente com o que disse o César no vídeo dele, depois procurem ali, se é que já não viram, né? É, que é que é sobre as declarações de Wagner Mancini, né? A entrevista que o Mancini deu na semana passada ainda para um jornalista da Bandeirantes, eu acho lá de São Paulo, eu acho, não me lembro exatamente para quem ele falou. Mas o fato é que ele falou do Grêmio, obviamente, da passagem dele pelo Grêmio, fracassada. Falou. Ele tem vários pontinhos na entrevista dele. Eu já tinha lido algumas coisas, ouvido algumas coisas, e tem vários pontinhos ali nessa entrevista que daria para a gente explorar, que daria para a gente rebater, né, condenar, criticar, questionar, porque o Mancini é uma usina enfim, como é que se diz? Ele é um cara que não se sustenta, ele é um cara, é lamentável, na verdade. Só que eu não vou aqui esmiuçar cada ponto da entrevista, eu vou me ater aos mesmos pontos que o César Cidade Dias, né, se ateve ali, se debruçou, que acho que é o mais relevante até mesmo, que é sobre a direção do Grêmio, o que ele fala ou dá a entender sobre a direção do Grêmio. Resumidamente, porque eu quero me aprofundar mais na minha opinião do que na notícia em si, né? Mas resumidamente, ele fala que quando foi contratado, faltavam 14 jogos para acabar o Brasileirão, e ele disse que falou para a diretoria do Grêmio, olha, mas olhando aqui a situação do time e tal, é muito difícil, muito improvável que a gente consiga escapar. E que a direção do Grêmio teria dito que concordava, que sabia, mas que mesmo assim estava atrás dele para ser o treinador de 2022, né? Deixando subentendido que, cara, né, a gente sabe que esse ano a causa é perdida, mas a gente te quer para a Série B. Ai, 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 tipo assim, eu acho que não, tá? Eu acho que é mentira dele. Até porque assim, é muito fácil criticar a diretoria, que é uma das mais incompetentes da nossa história, sem dúvidas. Mas assim, não dá para criticar por motivos errados, né? Não dá para colocar na conta deles o que não está na conta deles. E eu acho até que isso é mentira, porque a nossa direção é muito iludida, muito, não, foi tudo azar, tudo um acidente, nosso elenco é bom. Eu duvido muito que faltando 14 rodadas eles achavam que já era quase causa perdida. Eu duvido muito. E aí o César diz no vídeo dele, né, que ele se deu ao trabalho de recuperar a imagem, o vídeo da apresentação do Mancini. E ali ele mesmo, o Mancini, é eloquente, falando que tem certeza que vão subir, blá 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 blá. Então, assim, para mim isso já me cheira a mentira, mais do que distorção ou até mesmo uma indelicadeza ali, né, revelando confidências, né, porque eram assuntos particulares. Se for totalmente verdade, já é um pouco errado e questionável da parte dele, ou poderia ser um pouco distorcido. Cara, eu já acho que é o pior das hipóteses, é uma mentira, né, para jogar, para colocar mais uma na conta da diretoria, tipo assim, nossa, que engraçado me demitirem, porque quando me contrataram era para ser o técnico de 2022, né? Não, eu acho que não confere. E depois ele fala, né, dessa nova onda aí, essa nova moda de técnicos estrangeiros e fala, de repente a gente tem que começar a pensar também em contratar dirigentes estrangeiros, argentinos, uruguaios, portugueses, etc., né? Dando a entender que o furo dos times muitas vezes tá na diretoria e não nos técnicos propriamente. Assim, descontextualizando essa frase dele, eu até concordo. Eu acho que, inclusive, no caso do Grêmio, a diretoria foi sim um dos maiores problemas do clube nessa campanha vexatória do descenso. Agora, de novo, contextualizando, né, o cara que trabalhou ali junto à diretoria do Grêmio, que o Denis Abraão segurou ele com unhas e dentes, foi rebaixado e bancaram o cara. Cara, é no mínimo uma falta de lealdade fazer isso, falar isso. Que assim,
me salta aos olhos. E aqui eu já estou entrando de cabeça na minha opinião, né? Eu acho que assim, quando tu é um clube brasileiro e não tem lá grande poder de investimento, como um europeu, etc e tal, tu está aqui no sul do Brasil, tu não está lá no centro, não tem uma grande patrocinadora, tipo Palmeiras. Quando tu é um clube mais normal aqui da América Latina, tu sempre vai fazer escolhas que vão ter poréns, né? Ah, eu vou contratar o Hulk, que é um sucesso no Atlético Mineiro. Já tem uma idade o Hulk, né? Tu não vai conseguir contratar o Messi na flor da idade, o Neymar na flor da idade. Tu vai trazer um craque indiscutível, vai ter um porém, tá um pouquinho acima do peso e ou acima da idade, né? Ou não vingou na Europa e voltou, né? Ou esse treinador aqui, ele é muito bom nisso, mas deixa um pouco a desejar naquilo outro. E isso a gente pode falar de qualquer nome, qualquer nome. Ah, o Renato é muito bom de vestiário, no anímico, não sei o quê. Talvez deixe um pouco a desejar nos treinamentos. Estou dando um exemplo que dizem ainda, nem sei até que ponto é verdade ou não. Talvez seja. Ah, o Lisca é muito bom em pegar um time e montar da noite para o dia. O Celso Roth também é, na verdade. Pegar um time da noite pro dia, deixar montadinho. O Lisca até acho que é melhor que o Roth na questão anímica também. Papapá. Mas de repente pro Lisca falta uma experiência em clube grande, uma afirmação assim, assado. Pro Roth falta isso, isso e aquilo. Sempre tem um porém. Agora, o que eu fico refletindo sobre a contratação e manutenção de Wagner Mancini, né? Tanto na chegada dele, que daí eu acho que está mais na conta do Serri, e quanto na manutenção dele, que daí eu acho que daí o Denis Abraão já entra nessa conta. Nesses dois movimentos, cara, eu fico pensando assim, o que eles viram no Mancini? Porque eu juro para vocês que eu não consigo fazer esse exercício do porém que eu tava falando agora. Ah, o Mancini é muito bom nisso. Porém, cara, eu não consigo iniciar a frase. No que o Mancini é bom? No que o Mancini se destaca? Qual é a valência do Mancini que salta aos olhos? Por que o Grêmio viu nele um nome para nos salvar do rebaixamento e depois viu novamente nele um nome para nos tirar da Série B depois, né, que a gente já tinha caído? O que o Mancini tem, cara? É inacreditável. E eu acho mais inacreditável ainda a manutenção, para ser bem sincero. Assim, caiu, os caras, não, vamos de Mancini na Série B. Ele fracassou, cara, e até entendo que talvez ali na época que caiu o Filipão, eles estavam um pouco atordoados, né, com a vista meio nebulosa ali, meio cega, meio cegada, né, pelo momento péssimo do Grêmio e tipo, as coisas não andavam, não funcionavam. O Filipão chegou a ensaiar ali uma melhora e daqui a pouco desandou também, daí eu acho que eles ficaram sem chão. Até, tá, beleza, o Mancini fazia um trabalhinho bem meia boca, bem ok, assim, no América Mineiro, que já era uma herança do treinador antigo, diga-se, mas vá lá, se iludiram com isso, foram no Mancini. Mas é aquela coisa meio amadora também, de o Mancini conhecer o Denis, conhecer o Mancini de outros carnavais e ser amigo, sabe? Também tem um pouco disso, mas enfim, deixa quieto. Agora, o Mancini, cara, eu falava isso já na época que ele treinava o Grêmio, a gente não via nada. A gente não via, o Grêmio era um grande nada. Os outros treinadores, todos que passaram pelo Grêmio, o Thiago Nunes até tira um pouco dessa lista porque foi pouco tempo e foi conturbado também. Mas os treinadores, geralmente, a gente olhava assim, tá, eu tô entendendo o que ele tá querendo fazer, mas não tá dando certo. O Mancini não tinha isso, cara. Tu não entendia, porque ele não tava fazendo nada. Parece que ele chegou, sentou numa cadeira e falou, joguem. Né? Eu até falava isso na época, parecia minha educação física do colégio, às vezes o professor botava a bola no meio do campo e dizia joguem. Era isso que parece que o Mancini fazia, cara, não tinha nada. Aí tu pensa assim, então, pessoalmente ele é um cara fantástico, né? A personalidade dele, de repente, é um cara de pulso firme, né? Da fala grossa, do anímico, vai erguer a confiança dos caras, vai chegar chutando a porta do vestiário e vai... Né, um cara leal, um cara em quem dá pra confiar. Não, cara, primeiro que a gente via já na postura dele que era um banana. Era um cara assim, ó, low profile, um cara... Virou até meme na época da apresentação dele pro grupo, né, que tem um vídeo dele chegando no vestiário. Então tá, gente, dele une as mãos assim, uma coisa assim, eu acho, e ele fala em tom assim de tipo sono.
Aí tu pensa que vai vir assim, 1, 2, 3, Grêmio, Grêmio, Grêmio. Tu pensa que vai vir uma coisa assim, ele fala assim, então tá, gente, vamos lá. Pega e sai, tá ligado? Então, tipo assim, animicamente não era. Então, será que é um cara muito leal, muito sério, um cara que canaliza a crise para ele, né? Grandes líderes fazem isso. Eu lembro do Tcheco, né, cara? O Tcheco é um cara que eu acho sensacional, inclusive faz um trabalho interessantíssimo como técnico do Cascavel lá no Campeonato Paranaense. Olho no Tcheco, né? Como liderança, cara, o Tcheco eu lembro que tinha muito gremista que pegava no pé dele, e eu acho que em parte se deve porque ele pegou umas barcas horrorosas, né? O Tcheco chega num Grêmio ruim. Se o Tcheco tivesse em outros anos, seria um grande ídolo do Grêmio. Aliás, abre parênteses, vai no meu Instagram, Lucas_Von, nos destaques tem ali ídolos. Tem um dos destaques que é que eu conto a história de quando o Tcheco me ligou. Ele me ligou depois de um texto que eu fiz em homenagem a ele quando ele estava se aposentando dos gramados. O Tcheco é fantástico, tá? E ele canalizava muito a crise para ele. Ele canalizava, ele blindava os jovens. Ele dava palestra para a categoria de base do Grêmio, ensinando umas coisas de cidadania, sei lá, até de acho que conselhos pessoais, de deslumbramento, de dinheiro, não sei o quê. O Tcheco era fantástico, cara. Eu sempre quis esse cara, não sei se como técnico, porque eu não conheço o trabalho dele, né? Mas como aquele cargo do Marcelo Oliveira, por exemplo, o Tcheco seria perfeito, sabe? O Mancini é o contrário, cara. O Mancini é o contrário. O cara não canaliza a crise para ele, não mata no peito, não assume a bronca, errei, fracassei. Ele é incapaz, isso é característica de gente fraca. Incapaz de dizer errei, fui mal. Isso aí é um cara inseguro. Um cara que foi um fiasco ano passado, não, só ganhou os jogos dos times reserva. Foi patético o time dele do ano passado. E esse ano num gauchão, cambalhando para ganhar de timeco, com a folha salarial 200 vezes menor que a do Grêmio. Um time que tu olhava mesmo nas vitórias não tinha nada. Era uma vitória no susto, magra, horrível, patética. Sabe? E aí o cara, em vez de sair dizendo, não deu certo o meu trabalho, não, a culpa é do dirigente, a culpa é de não sei quem. Aliás, uma postura parecida com a nossa diretoria, né? Só que a nossa diretoria pelo menos não personificou a culpa no João ou na Maria. Eles falavam de sorte, da Covid, dos astros, do acidente. Já o Mancini foi tão covarde que ele deu uma punhalada nas costas da diretoria com quem ele trabalhou por tanto tempo. Então é inacreditável o tempo que o Grêmio perdeu com um cara desses que não tem nada. Não tem nada. Não tem por onde tu olhar e diga, mas é que o Mancini tinha isso. O Mancini não tinha nada. Era um grande nada e que nunca mais volte a pisar no Grêmio. Se tiver que escolher Mancini ou Thiago Nunes, na minha opinião, vem o Thiago. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.